Jacques foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura as operações fraudulentas do Banco Master e as relações obscuras de Daniel Vorcaro com diversas autoridades e políticos. O senador amenizou o nível de relação com os envolvidos no caso Master. De acordo com ele, a relação com Daniel Vorcaro é praticamente zero. Eles se encontraram 1 ou 2 vezes, de acordo com Jacques Wagner, mas nunca houve nenhum tipo de pagamento de propina. O ministro do STF, André Mendonça, que autorizou a operação da PF, proibiu Jacques Wagner de atuar em empresas relacionadas ao Banco Master. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou apoio e, abre aspas, solidariedade integral, fecha aspas, ao senador Jacques Wagner. A expectativa é que o parlamentar retorne a Brasília a qualquer momento e se reúna com Lula para avaliar a permanência na liderança do governo no Senado. Edilene, novos elementos dessa história, agora sim chegou de vez no que tanto era falado do tal PT da Bahia. Teve essa operação, Jacques Wagner está negando qualquer irregularidade. Como é que vai ser a estratégia para tentar não vincular essa história toda diretamente ao presidente Lula? Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos nossos ouvintes. Esse passo da operação da Polícia Federal em relação a Jacques Wagner é também, de certa forma, podemos analisar assim, uma tentativa da instituição de se manter democrática em suas operações, né? Porque havia uma reclamação muito forte da direita de que ela estaria sendo perseguida. E nós vimos que o último alvo mais forte, do que mais repercutiu, foi Ciro Nogueira, do PP, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e até por isso perdeu um pouco de relevância ao longo dos últimos meses, porque sabiam, ele que foi cotado até para vice de Flávio Bolsonaro, sabiam que isso poderia pesar muito contra. Então, depois do alvo Ciro Nogueira, agora o alvo é Jacques Wagner, do PT da Bahia, ele que é senador, líder do governo no Senado Federal e um fiel escudeiro do presidente Lula. Muito a direita falava no crédito sexta, que é um crédito consignado para servidores públicos, que foi repassado para a administração do Banco Master, e a troco disso, segundo as suspeitas e as especulações de tudo que a direita diz, havia benefício para governadores do estado da Bahia, sendo eles Jacques Wagner e Rui Costa. Rui Costa, que hoje é ministro do presidente Lula, palaciano, um dos mais próximos dele. Então, agora, esse escândalo chega um pouco mais próximo do presidente Lula, que já adotou sua medida, que é a pregar a transparência. Ele já fez isso em outro momento, está fazendo isso outra vez. A conversa ligou para o Jacques Wagner, falou para o Jacques Wagner ser transparente, falar sobre isso. Jacques Wagner também, um pouco que falou e disse que vai esclarecer, está disposto a prestar depoimentos. Então, é a mesma estratégia praticamente que Flávio Bolsonaro utilizou no vazamento dos áudios para o Daniel Vorcaro. A primeira aparição dele foi falar, olha, tá tudo claro, não fiz nada, vou esclarecer, tô aqui, tô falando, tô repetindo. Agora o presidente Lula pede a Jacques Wagner que também faça o seu discurso de transparência, que se coloque à disposição das autoridades, porque isso é uma certa demonstração de confiança para os petistas, para a população brasileira. Isso minimiza o impacto que pode ter em relação ao presidente Lula, que até o momento ainda não foi citado nessa investigação como tendo um envolvimento mais profundo com Daniel Vorcaro, a não ser uma reunião que teria recebido o banqueiro aqui em Brasília, aqui na capital federal. Então, a estratégia é, vamos adotar o discurso da transparência, porque ele minimiza um pouco os impactos. E uma hora a Polícia Federal teria que fazer esse exercício de imparcialidade, né? Porque vão aparecer denúncias também contra políticos da esquerda, além dos políticos da direita. Bernardo, enquanto a Edilene estava falando de estratégia, de discurso político, você balançou a cabeça, concordou com o que exatamente? Eu quero a sua visão. Afinal de contas, a parte que a direita estava dizendo só tem investigação contra gente apoiadora de Bolsonaro. Cadê o outro lado? Bom, agora chegou num dos nomes graúdos aí do governo. Qual que vai ser a estratégia? E embaixo desse buraco tem mais coisa ainda? Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite aos amigos debatedores, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. Eu estava concordando ali com a Edilene, porque não é exatamente uma novidade de que o PT da Bahia, como você mesmo destacou na abertura, tinha algum tipo de envolvimento com a situação do Master. Afinal de contas, já está muito bem desenhado a gênese do banco, como ele começou a crescer e as relações com esse crédito consignado para os servidores lá da Bahia. Era, obviamente, um dos momentos de salto ali, né? Quando o Banco Master começou a experimentar, de fato, um crescimento gigantesco na sua participação, na sua relevância dentro do mercado financeiro. É difícil acreditar também que o PT não tenha se preparado de alguma forma para poder responder ao tipo de operação que foi feito hoje pela Polícia Federal, porque é óbvio que uma hora isso ia chegar no Jacques Wagner e deve chegar no Rui Costa também. Agora, o momento que eu balancei a cabeça ali, Alan, foi quando o Edilene falou sobre a estratégia do Jacques Wagner.
Porque o Lula, ele cobra essa transparência e esse discurso de a minha relação com o Vorcaro é praticamente zero, ele já se provou complicado pelo outro lado. O Flávio Bolsonaro começou dizendo que aquilo era uma mentira, que a pergunta feita pelo repórter do Intercept era coisa de militante, não de jornalista. Aí depois voltou atrás, falou, não, acabou que eu conversei com ele sim. Aí depois voltou atrás de novo, eu fui visitar ele quando ele estava com a tornozeleira eletrônica, mas era para poder dizer que a nossa relação teria acabado. Então esse pedido do Lula, eu acho que já é para se antecipar a possibilidade de que novas revelações sobre a relação do Master com o PT da Bahia fiquem criando essa situação complexa, né? De a pessoa ficar sendo desmentida o tempo todo e depois perde a credibilidade. O escândalo do Banco Master é muito grave, tem essa questão financeira, tem a questão fiscal, tem a questão da previdência dos estados, mas ele tem uma dimensão moral também, que são essas relações que foram construídas com esses políticos e autoridades e que parece que o futuro do Brasil e a seriedade do nosso mercado financeiro foi trocada, como a gente viu no caso do Ciro Nogueira, por um jantar de 67 mil reais nos Alpes franceses, por um apartamento que foi cedido ali na camaradagem, na amizade. Então, eu acho que se o Jacques Wagner tiver também essa relação, e é uma das suspeitas, né, de que talvez ele tenha recebido um apartamento de 2,5 milhões de reais, o pedido do Lula é nessa linha. Pelo amor de Deus, não vai, né, fazer a gestão de crise atrapalhada que prejudicou o nosso rival na eleição, fazer com que essa arma volte contra o PT desta vez. Ô Mardelio, há uma ala do governo Lula, que já estava insatisfeita com o Jacques Wagner, não é de hoje, reclamando de atuação dele em outros momentos, que ele estava muito de risadinha, muito pouco combativo em ações que o governo andou perdendo lá no Congresso, até mesmo na questão de indicação ao Supremo. E agora ele já deu, inclusive, a entrevista, dá os créditos aqui aos companheiros da Band News TV, foi rápido na entrevista, negando qualquer propina, nunca recebeu dinheiro de ninguém, muito menos do Banco Master. Como é que fica essa história agora que se aproxima, então, aí, no alto escalão do governo? Boa noite, Mardelio. Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos colegas debatedores. Boa noite aos nossos ouvintes. Ô, Alan, respondendo ao seu questionamento, Jacques Wagner nunca foi uma unanimidade dentro do partido, dentro do PT. Nunca foi uma unanimidade entre os petistas, gerando essa controvérsia. Muitos petistas dizem que ele não era um defensor do partido como deveria ser, pelo menos no entendimento do núcleo duro do Partido dos Trabalhadores. Eu queria, Alan, queria focar nessa entrevista que foi concedida aos colegas do Band News TV. Eu acompanhei toda a entrevista. O Jacques Wagner deu lá suas explicações. Essa aqui não é a minha opinião, é o que disse o Jacques Wagner. Sobre o dinheiro apreendido no apartamento. Nós estamos falando de muito dinheiro, 49 mil dólares. Se a gente arredondar aí para 50 mil dólares, a gente está falando de um universo de cerca de 250 mil reais. É uma grande quantia para ter dentro de casa. Qual foi a explicação do Jacques Wagner nessa entrevista para o Band News TV? Segundo ele, são diárias do Senado. Ele ressaltou para o repórter que ele pediu para fazer um levantamento, que ele recebeu, segundo ele, cerca de 70 mil dólares em diárias desde 2019. E ele disse que também comprou frequentemente dólares para viajar, para fazer viagens para fora do Brasil. Ele diz que tem como comprovar a origem desse dinheiro. De que forma? Ele diz que boa parte desse dinheiro veio de emendas do Senado e que os outros dólares foram comprados via Banco do Brasil. E que, segundo ele, a explicação para guardar isso no cofre e não ter utilizado é que às vezes ele não utilizou o tanto de diária que recebeu e que às vezes ele utilizou o cartão de crédito. E aí me chamou a atenção, o Alan, para mim é uma novidade, talvez não é uma novidade para a Edilene, que acompanha de tão perto aí o Congresso Nacional, o ponto do dinheiro, das diárias em dólar serem pagas em espécie. Ele disse que recebeu esse dinheiro do Senado Federal em espécie, que por isso que esse dinheiro estava guardado lá no cofre dessa forma. Em resumo, ele disse que não gastou tudo o que recebeu. Sobre o apartamento, focando aí no que disse a Edilene, o presidente Lula dizendo que ele tem que ser claro nas respostas, eu achei a história, Alan, dando benefício, claro, da dúvida, ele é suspeito até que prove ao contrário, né? Não é culpado, a gente não está apontando isso aqui, mas ele tem uma explicação que eu, pelo menos, achei meio confusa. O que ele está dizendo da origem desse apartamento? Ele disse nessa entrevista que ele estava querendo dar um apartamento para a filha dele, ou ajudar a comprar um apartamento. Aí ele sabe
que o Augusto Lima, ele chamou Augusto Lima nessa entrevista do apelido, chamou de Guga. Ele disse que esse Augusto Lima é um investidor, que ele conhecia o Augusto de Lima e ele pediu para o Augusto de Lima comprar esse apartamento e ele teria dito a ele que depois ele, Jacques Wagner, recompraria este apartamento. É um apartamento que está em construção, não está pronto, e ele disse ali que teria que vender o apartamento da filha para complementar e pagar o apartamento, e ele negou nenhuma transferência. Mas é uma história, Alan, muito confusa. E para encerrar aqui a minha participação, o Jacques Wagner disse que essa relação dele com o Vorcaro é praticamente zero. Só que depois ele disse que encontrou com ele em 2 oportunidades. Ele está negando irregularidades, Alan, mas falando sobre o pleito aí do presidente Lula, que está reivindicando que tenha clareza, a explicação dele, pelo menos o Band News TV, dando o benefício da dúvida, está um pouco confusa toda essa explicação, Alan. Ei, Edilene, deixa eu voltar com você, porque teve essa questão das diárias, eu pensei, mas então é um baita de um economizador esse Jacques Wagner, conseguiu ir juntando o dinheirinho que sobra de diária em diária, e Alcolumbre já saiu em defesa dele, até que se prova o contrário, tem a minha confiança total. Pois essas diárias são crédito em conta bancária, né? Que é a regra geral para todo e qualquer tipo de diária. Primeiro ponto é esse. Agora, Davi Alcolumbre é alguém que tem relações muito fortes e de muito respeito com algumas lideranças muito antigas do Senado Federal. Não é à toa que ele é o presidente da Casa Alta. Isso envolve relação de muita confiança. Muitos sabem muita coisa sobre os outros, Alan Passos. E quanto mais forte ou quanto maior o nível de informação que você tem sobre o outro, mais forte é a sua relação. Precisa ser mais forte a relação de confiança. Então, se diz muito, por exemplo, que Omar Aziz, que é do PDT do Amazonas, que inclusive é candidato ao governo do estado, pode ser o relator da escala 6x1, ou da PEC do fim da escala 6x1. Por quê? Porque o Omar Aziz é um nome importante do PSD, na verdade, que é o mesmo partido de Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, e é um nome que agrada a base, agrada o presidente Lula, e é um nome que agrada Davi Alcolumbre, porque são muito próximos, tem uma relação de grande proximidade. É um nome que Alcolumbre respeita, é o que se diz aqui. Respeita, leia-se amplamente, é alguém com quem Alcolumbre tem um vínculo forte. Que se a amizade estiver forte, a amizade é boa, mas se ela ficar estremecida, pode ficar muito ruim. Então, é esse tipo de relação que faz com que o respeito entre as partes prevaleça. O que você sabe do outro também indica muito o nível de respeito que você tem. Então, pensando nessa lógica, a gente pode interpretar essa defesa feita por Davi Alcolumbre para Jacques Wagner nesse primeiro momento já muito tenso. Pessoal, deixa eu mudar o tema aqui, porque certamente vamos acabar falando de Banco Master nas outras. Quer completar, Mardelli? Só complementar, porque eu pensei que você ia prosseguir nesse assunto ainda. Só um ponto importante, esse ponto destacado pela Edilene é muito importante, né? Se essas diárias ocorrem por meio de crédito no banco, então tem uma discordância nessa situação, né? Porque o dinheiro foi encontrado lá físico. Então, seguindo essa linha de coerência, o dinheiro teria sido transferido de maneira legal em diárias para a conta do Jacques Wagner, e aí ele teria sacado esse dinheiro, porque o dinheiro estava lá, segundo ele, dentro de envelopes com o carimbo do Senado Federal. Isso, né, Alan? Dando o benefício da dúvida, é claro, isso não significa nenhum respaldo, né? Você pode colocar qualquer dinheiro dentro de qualquer tipo de envelope. Então, chama a atenção, queria destacar esse ponto, né? Que o dinheiro saiu do banco, foi sacado fisicamente, foi colocado dentro do envelope e dentro do cofre. Só chamar a atenção para este ponto. A gente está falando de clareza que o presidente Lula pediu. O Jacques Wagner vai ter que ser mais claro para explicar essa história, Alan. Vamos ver as explicações aí nas próximas horas e nos próximos dias. As empresas Rumble e Trump Media pediram à Justiça Federal da Flórida, nos Estados Unidos, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, seja julgado à revelia. Segundo as empresas, Moraes foi oficialmente citado, tinha até o dia 15 de junho para apresentar a defesa e os autores dizem que ele não respondeu à ação, não solicitou prorrogação do prazo e também não constituiu representação jurídica no processo. Eu ia usar um termo aqui que é muito popular, muito chulo, mas você tá aqui me ouvindo agora, sabe o que é? Ele agou e andou, né? Para a história, segundo a denúncia. E é muito parecido com o que aconteceu aqui de julgamento de Eduardo Bolsonaro. Intimou, não veio? Vamos julgar assim mesmo. As empresas dos Estados Unidos querem fazer isso por causa da alegação de que Moraes teria imposto censura e rompido leis americanas a essas empresas. Vou reforçar uma delas, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tá tudo certo nessa história, Bernardo?
É um momento bem complicado para o Alexandre de Moraes, pensando na repercussão internacional da atuação dele aqui no Brasil, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que nos últimos dias a justiça italiana negou também a extradição da ex-deputada Carla Zambelli e cita no motivo dessa negativa a forma como o Alexandre de Moraes conduziu os julgamentos aqui no Brasil. Então, existe essa crítica feita também. Agora, nesse caso específico, eu acho que existe uma comparação também com a forma como essas empresas americanas, essas big techs americanas, já responderam também à justiça brasileira. Ou não responderam, né? Houve, nos últimos anos, várias tentativas de acionar, pedir que eles tivessem escritórios aqui no Brasil, e esse pedido também não foi atendido pelas big techs. Esse caso ele é muito específico. É um caso de um pedido de retirada, né, pelo Alexandre de Moraes, de alguns posts, inclusive do influencer Alan dos Santos, influencer bolsonarista, acusando de ataques ao STF. Me parece muito estranho e acho que a gente precisaria ter um entendimento melhor de direito internacional, que exista essa ação feita nos Estados Unidos para poder tratar da decisão que um juiz toma a respeito do que pode ou não ser veiculado aqui no Brasil, independente da empresa ter ou não ter a representação. Nesse caso, de fato, acho que a gente precisa de ter mais informações, mais conhecimento para poder opinar, mas me parece muito estranho. A justiça brasileira precisa ser capaz de determinar o que fere ou não fere a nossa Constituição, o que está sendo dito aqui no país. E foi o que foi feito nesse caso, ao menos. Só acho que é mais um episódio que mostra como a situação para o Alexandre de Moraes fora do Brasil pode complicar a vida dele aqui também. Ô, Edilene, primeiro com você, Moraes tomou uma decisão contra uma empresa norte-americana, mas para remover perfis baseados na lei daqui. Aí eles querem processar ele com as leis de lá, ele não está se defendendo segundo as empresas, e aí pedem para ser julgado a revelia. É mais um acirramento na tensão, acaba impactando nas relações diplomáticas dos dois países, mais do que ministro, mais do que empresa, né? Exato. E para não ser acusado de omissão, o Estado brasileiro, a União, nós acompanhamos há 3 dias, a Advocacia Geral da União pediu para ser incluída nos autos desse processo nos Estados Unidos para defender o Brasil, a União, o Estado brasileiro. Isso inclui o Supremo Tribunal Federal, significa defender a soberania. Decisões tomadas pela Suprema Corte no Brasil sobre o que acontece aqui no Brasil não devem ser questionadas pela Justiça Internacional, onde não prevalece o direito brasileiro, ou seja, cada um no seu quadrado. Então, a AGU já tomou essa posição, o próprio ministro Edson Fachin já tinha feito a defesa de que a AGU fizesse também a defesa do Estado brasileiro, então é um posicionamento para que o Brasil não seja acusado de omissão. Mas se Alexandre de Moraes adota essa postura, pode ter certeza que ele tem algum respaldo e também sabe que uma intervenção desse tipo, um julgamento sobre regras nacionais no território internacional pode não prejudicá-lo, pode prejudicar a imagem, mas não pode prejudicá-lo como um juiz ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos considerar casos de coisas que aconteceram no Brasil e que foram julgadas no exterior. Rompimento da barragem de Mariana, julgamento na Corte de Londres. Quais foram as informações levadas em conta para que esse julgamento acontecesse? Não foi a legislação da Inglaterra que foi considerada, foi o direito brasileiro, mas o julgamento acontece em território internacional porque a empresa é uma empresa que tem sede nesse outro país, mas considerado o direito brasileiro porque o rompimento da barragem foi no Brasil. Então isso abre inclusive um precedente para se dizer que as decisões tomadas por aqui são respaldadas na lei daqui e que a lei dos Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Então Moraes estaria tranquilo, digamos assim, porque certamente está se respaldando em um argumento parecido com esse. Ô, Mardelli, tem um minutinho pra gente fechar. A Edilene traz um ponto importante, se a gente for olhar ali na legalidade, só que parece que nessa história toda tem muitas outras coisas para além do que tá ali na letra da lei de cada país, né? Alan, o exemplo da Edilene é excelente. Esse caso aí envolvendo as gigantes da mineração, lá as mineradoras estavam preocupadas porque uma das empresas que era sócia neste caso, né, a BHP Billiton, ela tem sede, parte das suas finanças concentradas ali na região do Reino Unido. Então, há uma preocupação não só de imagem, mas uma preocupação financeira. Trazendo isso para a questão prática, o Alexandre de Moraes, se ele não quiser levar em conta a sua imagem internacional, se ele não estiver preocupado com a sua imagem,
de questões práticas, se acontecer eventualmente uma condenação no território norte-americano, se ele não colocou sequer defesa, como que isso vai implicar na vida dele aqui no país? Eu entendo quem é crítico do Alexandre de Moraes falando que isso está constituindo toda uma pressão internacional contra a imagem dele. Mas, para você sentir uma pressão, você tem que estar preocupado com aquilo. Não sei se o Alexandre de Moraes está preocupado com a imagem internacional dele, não, Alan Passos. Não parece nenhum tipo de... Não vai ocorrer nenhuma extradição, nenhuma punição efetivamente. Então é acompanhar também como é que vai ser esse julgamento. Mardélio Couto, Edilene Lopes e Bernardo Estilac participaram do Conversa de Redação desta noite.